bom. Ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Essas velas dá coragem pra lutar. Ir além de estrelas nuvens vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu fogar. Que o risco não te peça de tentar ganhar uma com um instrumento que se chama ondas da vida, carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar da vida. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Essas velas dá coragem pra lutar. Ir além de estrelas nuvens vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar. Que o risco não te peça de tentar ganhar uma com instrumento que se chama amor. Dá mais uma? Música de 2 minutos. Tem uma aqui. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece,
fornece doce banho de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer filhos que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este amparando os enfermos com seu manto divino. Boa noite, muito boa noite a todos. Muito obrigada, Carlos, pelas bênçãos que você nos traz, iniciando, harmonizando o nosso trabalho com as suas músicas. A gente vai iniciando, então, com o livro Sinal Verde. Quem vai fazer a leitura e o comentário dessa noite vai ser o nosso querido Jairo. A página que ele vai ler se chama No Recinto Doméstico. Em seguida, o Mário vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele vai ler o item 9, o 5º parágrafo, na parte da ingratidão dos filhos e os laços de família. Vou passando já para o meu amigo Jairo. Seja bem-vindo, Jairo. Já estou liberando o teu microfone. Liberou aí? Liberou. Boa noite a todos. Vamos lá. No recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade dos entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia e, sempre possível, achar a porta do entendimento mútuo. Quando nos dispomos a ceder de nós mesmos, em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matérias de doenças, fale estritamente o necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que compartilham a existência. Não se aproveite da conversação
para entreter-se apontamentos de críticas ou censuras, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Bem, né, lendo um pouco essa leitura, ele é um pouco a continuidade do que a dona Iris falou ontem, né? Então, eu fiz uma reflexão breve, né, sobre o assunto. O texto é bem esclarecedor. A caridade começa no lar, bem como o amor ao próximo. Em pequenos atos e gestos, podemos construir um ambiente de paz, como a desarmonia. No recinto doméstico é onde passamos algumas, se não as principais provas e expiações programadas em nosso plano reencarnatório. Como no estudo de ontem, de forma sábia, Dona Iris nos trouxe que nunca é tarde para evoluirmos e termos mais amor e caridade, principalmente com as dificuldades ou imperfeições que temos. Para enriquecer a minha reflexão, eu trago para vocês o texto A Harmonia, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo. Tua harmonia. Para que vivas em harmonia com os outros e estes contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a palavra regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, aí eu vou resumir só os itens, porque o texto é um pouco longo. Tenta ser paciente, ser caridoso e ser amoroso. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e aos demais. Muito obrigado e paz a todos. Muito bom, Jairo. Excelente reflexão que você fez dessa página e esse gancho aí que você fez com a harmonia da Joana de Ângeles, perfeito. Muito obrigada. Vou passar aqui para os colegas que já estão com as mãozinhas levantadas. Evaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Ontem, por compromissos, graças a Deus, da doutrina, eu não pude estar reunido com os irmãos do CEFAC. Mas hoje eu assisti tanto a comentários da dona Iris como da Sâmia também. E a gente fica muito feliz. E, dona Iris, eu vou plagiar a senhora, porque se ontem a senhora falou que a mensagem era para a senhora, essa hoje é para mim. Todinha. Porque, como a senhora falou, e quando meus sogros completaram 50 anos de casado, nós fizemos uma festinha para eles, e eu ouvi de um amigo uma frase que me marcou muito, que ninguém completa 50 anos de casado sem muito perdoar. E esse perdão que muitas das vezes a gente esquece de dar e de saber receber. E nessa página de hoje, olha, Jairo, sabe, tem meu CPF, minha identidade, minha digital aí. Porque tem hora que a gente se perde. Sabe? Muito bom. Até na hora da refeição quer discutir, né? Então a gente perde a oportunidade de ficar lá, de entender que o silêncio é uma oração. Exatamente. Né? O silêncio é uma oração, e isso daí a gente deixa muito a desejar. E essa página de equilíbrio de Joana, eu acho que mostra mais ainda a minha fragilidade, sabe, Jair? Muito obrigado. A sua não, a nossa, meu amigo. Muito obrigada pelo teu comentário. Eu sou egoísta, meu amigo. Eu sou egoísta. Só que é para você o defeito? Obrigada, meu querido. Roberto, boa noite. Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? É o seguinte, eu acho que essa página aí, o André Luiz nos chama a atenção. É claro que a gente gostaria, todos nós gostaríamos de paz, né? Onde estivermos, no lar, no trabalho, na rua, né? Ele trata nessa página sobre o lar. E é um problema, eu acho que muitas vezes, menos de sentimento e mais de vícios que nós temos, de estar sempre correndo, estar sempre com pressa, de não ter aquele cuidado
com as palavras que a gente coloca, né? Ontem nós falamos aí sobre a palavra, né? E isso aí são coisas simples, mas se nós tomarmos esses cuidados do elogio, do lado positivo, entretecer sempre as conversas construtivas, boas, são coisas que estão ao nosso alcance e melhoram muito as nossas vidas. O problema é que nós temos aquele ranço já incrustado que nós temos que estar atentos para não deixar acontecer daquela maneira. E isso que o Evaldo falou no final do silêncio é uma lição de grande sabedoria, né? Fundamental. Então, acho que essa não é verdade? É isso aí. Fundamental. Muito obrigada, Roberto, pelo teu comentário. Vou passar aqui para o João. Oi, boa noite. Bom, queria dizer ao Evaldo que estamos juntos nessa, né? Quer dizer, essa questão dessa intimidade que a gente tem, mais familiares. Então, às vezes, você deixa a intimidade, usa isso como uma forma de falar o que não deve, ou falar num tom não muito adequado, ou falar um assunto que, de repente, era melhor você ter evitado. Então, é uma lição para a gente, né? Uma reflexão importante, para a gente ter muito cuidado com como a gente fala, com quem fala, de uma forma com paz, com equilíbrio, tranquilidade, para não gerar atritos desnecessários ou, às vezes, até mágoas, né? Dependendo de como você fala e da forma que você fala. Então, agradeço a página de hoje. Muito boa. É isso aí. Obrigada, João. Tá, eu vou te dar 30 segundos para a gente não estourar o tempo aqui, tá, minha amiga? Boa noite. Tá, joia. Boa noite. Eu aprendi em um dos estudos com a Ana Maria que a gente precisava tratar os nossos familiares como a gente trata os visitantes, né? A gente, se deixar um copo fora do lugar, a gente não vai brigar, a gente não vai reclamar, a gente vai saber como falar com aquela pessoa, ou às vezes nem vai falar. Então, a gente precisa ser mais amoroso mesmo, né? Com as pessoas que moram conosco. É um exercício difícil, mas como o João falou, às vezes, quanto mais intimidade a gente tem, mais duro e direto a gente é. Obrigada, Sânia. Vou passar para o Jairo, então. Obrigada a todos pelos comentários, mas passo para o Jairo para que ele possa fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, Deus, nosso Pai maior, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, Senhor, encarnados, para esse estudo tão edificante, que no dia a dia nos faz seguir um pouquinho mais, um cadinho mais, em caminho daqueles teus preceitos que tu deixaste para nós, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, e eu peço ao Senhor que intua nosso amigo Mário, para que nosso evangelho possa ser mais uma fonte de sabedoria e de lição, para que elevemos nosso espírito em caminho da prosperidade divina. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Adorei o cadinho. A gente vai melhorando cada dia um cadinho. Obrigada, Jairo. Vamos lá, meu amigo Mário, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí. Né? Agradecido, essa página aí foi muito boa, do André Luiz, né? Muito boa mesmo. Vamos tentar encaixá-la aqui rapidinho, né? Nós estamos para falar do capítulo 5º, do item 9, né? E o capítulo é o 14, a gratidão dos filhos, laços de família. Então, diz lá: ó espíritas, compreendei hoje o vosso grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ele,
na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Bom, nessa parte aqui do Evangelho é muito interessante, porque ela confirma o que está lá no Livro dos Espíritos, né, nas perguntas. Eu não sou bom de decorar, mas eu sei que é 582, 83, né, que é na missão dos Espíritos, e diz lá se a paternidade e a maternidade é uma missão. E os Espíritos confirmam que é uma missão. É uma missão, mas é interessante porque nada existe sem a família. E para que nós possamos fazer com que nossos filhos, nessa encarnação, sejam educados da melhor forma possível, naquilo que nos cabe ao nosso alcance, porque Deus não vai pedir o que a gente não consiga dar, e sim o que a gente pode dar, é necessário que nós também evoluamos. Se nós formos olhar no livro da Joana, né, que a nossa Sâmia comentou ontem, SOS Família, constelação familiar, etc., etc., ele vai dizer o seguinte: com o nascimento de um filho, o casal muda todos os objetivos da vida, na mesma hora. Ele já tem que pensar de outra forma quando tem um filho, quando eles são só eles dois, mas quando tem um filho já tem que mudar tudo. É um sacrifício que os pais têm que fazer, né? É a vigilância que os pais têm que fazer, é a educação que os pais têm que dar, mas isso, para ser dado a um filho, é necessário também, como diz a nossa querida Joana, que nós nos esmeremos mais em dar exemplos, comportamentos, atitudes, costumes, hábitos, porque não pensem vocês que os nossos filhos durante a infância são lesados, não enxergam nada, não entendem nada. Parece aquela música do Erasmo Carlos, né? Sou uma criança, não entendo nada. Muito pelo contrário. Como dizem os espíritos, durante a infância, aquele espírito imortal, com suas qualidades e seus defeitos, ele está mais acessível a receber uma nova educação pelo grau de esquecimento, pela maleabilidade, pela sua aparência infantil, angelical, que todo mundo gosta, né? E, que criancinha bonitinha, né? Aí quando fica meio respondendo, a gente já quer dar uma bolacha. Então, é assim que funciona. Então, enquanto nesse período ela recebe aquela gama de amor, normalmente, que deve ser feito pelos pais, pelos parentes que recebem a criança, todo mundo paparica, para que ela possa o quê? Com aquela gama de amor extra, ela possa também perceber e receber aquele novo ensinamento, que vai ser aplicado, que vai ser reutilizado e vai ser um contraste com as suas tendências que ela já traz como espírito imortal. Por isso que na adolescência dizem que há um conflito, porque eu sou assim, mas eu aprendi tudo isso aqui quando eu estava como criança. Então, eu acho que eu não posso fazer. Então, mas eu fui muito ensinado com muito carinho. Tive algumas reclamações, mas continuei evoluindo. Então, se os pais não evoluírem juntos, fica muito difícil. É necessário que nós demos o exemplo. Que nós não escondamos, né? Diz aí que eu não estou. Se alguém ligar, não estou aí não. Aí a criança, a mamãe disse que ela disse que ela não está em casa não para você. Pronto. Aí a criança vai fazer a mesma coisa. Então você tem que dar o exemplo, que a criança recebe toda essa carga. Se nós percebemos bem essa situação de pais e filhos, isso é uma roda, né? Como diriam os hindus, né? A roda da reencarnação. Porque nós somos pais, depois voltamos netos, depois voltamos filhos, irmãos, pais. A família é um todo, e um todo para se evoluir. É lógico que quando a família recebe filhos, e esses filhos são afins, show de bola. Vocês são cientistas e seu filho é um cientista. Vocês são bons espíritas, seu filho é bom espírita. Nós somos meio assim, meio assado, né? Meio espíritos de prova e expiação, como nós somos, e recebemos os filhos também de prova e expiação, mas que estamos tentando melhorar juntos, com qualidades que se sobrepõem, às vezes, aos defeitos, com mais afinidades do que divergências. Ótimo, essa parte eu não quero comentar. Vamos comentar o contrário. Vamos comentar daquele filho que é indiferente. Ele não é um inimigo seu, mas ele foi colocado junto a você porque você tem algo a ensinar a ele e ele tem algo a ensinar a você, de alguma forma. Mas vocês não são afins. Fica mais difícil, não fica? E também no livro dos Espíritos lá, quanto mais dificuldade, mais mérito em você se esforçar. E Deus vai julgar o que você vai fazer, não o resultado, porque depende também do livre-arbítrio daquele espírito. Então, não é o resultado, é todo o seu esforço empregado em fazer
se evoluir e tentar fazer aquele colega espiritual ali evoluir. Então, nessas horas são mais difíceis. Mas pode ser pior ainda, não pode? Pode. Se nós pegarmos um pedacinho do Evangelho, diz assim, olha, qual será a conduta na família se aquele espírito for um espírito com dívida ou com dívida a cobrar de você? Quando ele for seu inimigo, quando ele tiver uma mágoa, uma raiva, e que seja necessário a psicoterapêutica do lar para que se sublime emoções, para que se esqueça de dificuldades, para que se dilua o ódio e que se comece a regar o amor, essa plantinha que é necessário regar todo dia. Como é que vai ser? Aí no Evangelho diz assim também, olha só, dependendo se a boa ou má resolução desse filho, que reencarna no meio que ele é um pouco inimigo, ele será amigo ou inimigo daqueles que no meio foi chamado a viver, ou seja, a família. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos para o passado. Vamos recordar que a nossa colega Sâmia explicou muito bem isso na vez passada, com o exemplo do Divaldo, que a irmã do Divaldo tinha uma antipatia enorme pelo pai, gigantesca, e vice-versa. Estava muito difícil de chegar àquele momento. E foi chegado, logicamente, no final, o Divaldo teve uma grata surpresa que, no final, todo o esforço que ele fez foi conseguido coroar no final da vida do pai, no último momento, nos últimos suspiros. Então, mais uma prova de que nós não devemos abreviar a vida, não devemos desistir, porque até o último momento isso pode acontecer. Por isso que o semeador saiu a semear. E as sementes caíram no chão, caíram na pedra, caíram no espinho e caíram em terra fértil. A plantação nós devemos fazer, a semeadura. A colheita vai ser do filho. A nossa plantação vai ser irrigar, adubar, limpar as plantas, conversar com elas, tudo. Mas a colheita vai ser dele. Então é importante que a gente plante. Plante à vontade, adube à vontade e deixe o livre-arbítrio. Porque nós, com a consciência tranquila, nós vamos ter a tranquilidade de conversar com os espíritos. Vocês fizeram o que puderam, mas infelizmente o livre-arbítrio também é uma lei. E ele teve o melhor que ele pôde. Se não foi assim, pode ser de outra forma. Por isso que nós vemos, às vezes, essas situações em família tão dificultosas. Então, para os pais, que é o caso aqui específico do estudo, eu diria, tenham coragem, não desistam. Não desistam, por mais que possam ser magoados, porque magoa, acontece. Esse negócio que filho não magoa pai, pai não magoa filho, é mentira. Mentira, acontece. Às vezes até sem querer, mas acontece. Mas quando você nota que você fez, tenha o espiritismo dentro de você e diga o seguinte, não, tem o evangelho de Jesus dentro de você, vamos falar melhor. E diga assim, não, eu falei, mas eu vou ligar. Então, na primeira oportunidade que o seu filho se ligar, a sua filha, você diz, olha só, você pode contar comigo para quando você precisar, porque eu e sua mãe lhe amamos. Então, por mais que a gente possa dizer alguma coisa que te ofenda ou que você não aceite, nós te amamos, estaremos sempre prontos a te ajudar. Então, isso é você renovar sempre, é aquela mágoa que o cara joga lama em você e você lava. É igual o Covid, né? Lava, não deixa ficar em você. Porque você não cria mágoa, não cria rancor, e com isso você está sempre conseguindo colocar dentro do seu lar uma condição melhor e mais propícia para que você possa ajudar, evoluir, ser ajudado e fazer os outros evoluírem também. Que assim seja. Que assim seja, Amaro. Que bonito tudo. Eu fiquei pensando hoje como nós somos privilegiados, meu Deus. Hoje eu passeava com o João aqui pela orla de Icaraí, e aí passamos por um grupo de crianças que estavam sentadinhas, eram crianças da Fundação Cazuza, sorridentes, aí eu dei tchau, tal, mas aquilo ali veio, sabe, dentro de mim assim uma emoção, e a gente pensar que a gente é tão privilegiado de ter nossos pais, de quem teve, né, quem tem nossos pais,
aquelas crianças ali quando ficam doentes, quando precisam de um carinho, precisam desse exemplo que você falou, né? A gente tem que passar para os filhos. Que exemplo essas crianças. E aí eu fico pensando como a gente é privilegiado, sabe? E a gente tem que reclamar de quê nessa vida? Muito obrigada, Mário, pelo teu comentário. Vou passar aqui para o Roberto. Bem-vindo, Roberto, ao comentário. Liberando aí teu microfone. O Mário faz uma abordagem, como sempre, né, maravilhosa aqui dos temas do Evangelho. E ele colocou uma coisa que eu estou refletindo, que é o seguinte, quer dizer, nós pensamos na nossa missão de paz, né, da importância, e também nós temos que aprender com os filhos, não é só quando é dessa interação, de qualquer interação na vida, os dois lados precisam aprender, independente do grau espiritual que se encontrem. E uma coisa que sobre esse assunto, eu me lembrei aqui durante as reflexões do Mário, é que há uns anos atrás, muitos anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, eu li um livro que é americano, de uma psicóloga espiritualista, não era espírita. E teve uma coisa muito interessante. Ela disse que, muitas vezes, né, os filhos são rebeldes em relação aos pais, em relação à vida, em relação a tudo, e o pai fica dando conselho para os filhos. Ela falava, não deixe de dar os bons conselhos, dar os bons exemplos, porque muitas vezes os filhos pareciam nem ligar, até ficar aborrecido com esses, entediados com esses conselhos, com os exemplos. Mas quando os pais faltavam, a primeira coisa que acontece na cabeça desses filhos é reunir aqueles conceitos que recebeu dos pais e se movimentar dentro deles. Então, ela disse que isso é uma realidade. Foi uma pesquisa que ela fez com milhares de jovens. Então, com isso, nós temos até um consolo, né? Muitas vezes parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas, em determinado momento, isso fica. Bem. É isso que eu queria colocar. Bem, Antônio, eu tenho provas disso lá em casa, com certeza. Muito bom, Roberto. Obrigada pelo teu comentário. Sâmia? Bem-vinda ao comentário. Peraí. Tá? Foi. Então, eu estou aqui olhando por um outro ângulo, né? Porque eu não sou mãe. Mas, enquanto filha, o que eu observo é que, assim, quando meus pais me criaram, por exemplo, enquanto criança, fizeram muita questão de plantar as sementinhas, né? De ensinar o que é o correto, do que é o errado, e aquilo vai germinando dentro da gente. Só que depois que a gente amadurece, a gente vê que muitas vezes eles mesmos escorregam, né? Eles mesmos têm as dificuldades deles. Então, a gente, enquanto filho também, tem que quebrar esse orgulho, muitas vezes, que eles não conseguem ir lá e perdoar e se reaproximar, né? E dizer, tá tudo bem, vamos passar por cima disso. Uhum. Então, foi o que o Roberto falou, né? Muitas vezes acabam os pais aprendendo também com os filhos. É uma troca, né? É mútuo. Com certeza. Eu aprendo muito com os meus. Obrigada, Sâmia. Jorge, bem-vindo. Boa noite. Sou eu? Você. Então tá. Aqui não está grande hoje. A matéria é muito emocionante, né? Essa coisa de relação pai e filho. Só para confirmar que eu acredito que a gente aprende, né? Uma troca constante. A gente aprende o tempo todo com eles também. E assim, eu não gosto de falar de fenômenos comigo, mas eu lembro de um que me marcou muito, porque meu filho mais velho, ele não falava ainda, ele era um bebê, mal estava caminhando, e no momento de uma crise muito grande, lá em casa, né, entre eu e minha esposa, ele se interpôs entre nós dois, ele olhou para minha cara e falou, pai, eu te amo, porém ele não falava ainda. Então, é uma coisa assim, enfim, né? Não preciso dizer mais nada, é emocionante. Né? E nessa crise, pai, o amor deve prevalecer. Ele queria dizer isso tudo para vocês, e com uma frase, que lindo. Obrigada, Jorge. Marília? Bem-vinda, amiga. Oi. Estou liberada? Tá. Boa noite a todos. A gente realmente aprende muito, mas a gente também deixa as nossas marcas. Eu tenho 2 filhas, como todo mundo sabe, e a minha mais nova
uma menina boa, mas bem rebelde, né? Que se tornou adolescente por muito tempo e ainda é hoje. E a semana passada, eu conversando com ela, ela falou o seguinte para mim: mãe, se eu não fosse a minha mãe, eu tinha muita coisa errada. E às vezes eu fico assim, triste, porque ela argumenta muito, questiona muito, mas assim, ficou alguma coisa. Ela dizer para mim que se eu não fosse como eu sou, ela teria feito muita coisa errada. Então, ela reconhece a necessidade de, às vezes, a gente ser um pouco mais rígida. Porque, dependendo do filho, você tem que agir de uma forma um pouco diferente. Não dá, às vezes, da mesma forma com os dois. Então, assim, é um reconhecimento isso. E eu, assim, muito contente. Porque, às vezes, eu me acho, assim, muito severa com ela. Mas é isso aí que eu queria deixar, só para a gente registrar. Mas também ela sabe que você não desistiu dela. Você está ali firme o tempo todo. Com certeza. Né? Leila, rapidinho, minha amiga, que a gente está aqui com o tempo estourado. Pode liberar teu microfone aí. Não, é que quase todo mundo já falou. Está ouvindo? Sim, pode falar, querida. É o que todo mundo quase já falou. Eu acho que nós temos que ser o exemplo e a sementinha que a gente joga lá, ela vai germinar, com certeza. E os filhos têm que ser diferenciados mesmo, né? Que são aqueles mais problemáticos, que aí aqui em casa eles ficam dizendo assim: a senhora gosta mais de fulano, tem mais... Aí eu já conversei, a família, dizendo né? o porquê. Toda a família tem, né? Já conversei o porquê. Mas é isso mesmo, nós temos que ser o exemplo. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todos que participaram. Como diz meu pai, todos os dedos da mão são diferentes, né? Então, como é que a gente vai ter filho igual? Isso aí, com certeza. Obrigada, meu amor. Jário, passo para você, para que você possa fazer a nossa prece final, meu amigo. Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado por mais esse estudo edificante, proveitoso para a nossa evolução espiritual. Senhor, que o Senhor abençoe essa semana que se inicia, com suas bênçãos, que esteja à frente de todos os nossos planos e projetos, que seja feita sempre a Tua vontade, Senhor, e que reconheçamos que você é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa cada família aqui presente, aquelas também que não puderam estar, Senhor. Abençoa cada pessoa que está passando com algum tipo de dificuldade, seja ela material, espiritual, enfermidade, aquelas pessoas que não têm o que comer, que estão pelas ruas, Senhor. Intercede por cada uma delas. Peço, Senhor, fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Estudo maravilhoso. Vou liberar aqui o microfone de todos para que a gente possa se despedir. Estão liberados, estão na telinha, todos lindos. Beijo. Mário, obrigada pelo estudo. Jário, obrigada pelo estudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo, gente. Obrigado, Para Mário. vocês aí. Fiquem com Obrigada. Deus. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Sênia, Dona Iris.